Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu percebi que do mês para cá, mais ou menos, tá chegando gente nova aqui. Então, para os que não me conhecem, eu sou professora Juliana Holanda, certo? Sou professora do Instituto Federal da Paraíba. E eu trago aqui para o canal, eu me propus a trazer os conteúdos para as turmas do primeiro ano. Então, eu venho gravando semanalmente o conteúdo programático do primeiro ano. E aí, se você não é do IFPB, mas você tem gostado do conteúdo, ou então se você tem algum amigo que está sem suporte para acompanhar os conteúdos do primeiro ano, que a gente sabe que nem todas as escolas estão trabalhando como o Instituto está. Então você já compartilha esse vídeo com seu amigo, já manda aí para que ele fique acompanhando e por dentro de tudo que acontece aqui no conteúdo do canal e com o conteúdo do primeiro ano, tá certo? Então, hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo de função exponencial. Semana passada a gente fez uma revisão de potenciação e hoje a gente vai começar o conteúdo de função propriamente dito. Então, você já pode deixar aí também nos comentários alguma sugestão, tanto de conteúdo como de metodologia, dizer se tem gostado ou não aqui das gravações, certo? Dá uma curtida para deixar a professora aí feliz e motivada e vamos para a nossa aula, certo? Então, galerinha, hoje a gente vai falar propriamente dita sobre função exponencial, certo? Quando a gente fala assim exponencial, a gente lembra logo o quê? De expoente, né? E expoente a gente também lembra logo o quê? Da nossa potenciação, que a gente tinha lá o elemento que era a base e tinha um elemento que era o expoente. E aí é isso aqui que a gente vai estudar. Então, antes de chegar na definição do que seja uma função exponencial, então vamos refletir aqui um pouquinho sobre todos os conhecimentos que são criados, certo? Então, eu coloquei aqui para você que todo conhecimento criado pela humanidade, ou pelo menos a maioria, certo? Surgiu da necessidade de encontrar uma resposta para um problema real. Então, por que eu preciso estudar a função exponencial? Porque a função exponencial ela pode ser usada para modelar problemas que tratam de pressão atmosférica, de resfriamento de um corpo, da meia-vida de uma substância, crescimento populacional e do montante em um sistema de juros compostos. E aí, galera, isso daqui é o que eu mais gosto, certo? Eu não vou mentir. E aí eu vou motivar aqui o nosso conteúdo partindo disso daqui, do nosso sistema de juros compostos, porque eu gosto de dinheiro e acredito que todo mundo também, né? Ou pelo menos ou de não ganhar dinheiro, ou pelo menos não perder, né? Então a gente tem que aprender a lidar com dinheiro. Dinheiro é uma coisa que está no nosso dia a dia, e aí vamos lá. Antes de definir, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, tá? Então, ó, uma pessoa deposita 1.200 numa aplicação financeira a uma taxa de 0,5% ao mês. Se não for feita a retirada, qual será o saldo ao final de 5 meses? Então, supondo que a gente não sabe aí a fórmula do montante de juros compostos, como é que a gente faria? Então, a pessoa foi lá e fez uma aplicação aqui inicial, ó, de 1.200, a uma taxa de 0,5% ao mês e quer saber o final do valor depois de 5 meses. Então, vamos lá para o nosso primeiro mês, certo? Vou começar aqui por partes. Então, ao final do primeiro mês, quanto é que essa pessoa vai ter? Ela vai ter os 1.200, que foi aplicado inicialmente, mais o quê? Os juros que correu nesse primeiro mês, que foi quanto? Foi 0,5%. Então, bora lá, 0,5%, gente, eu vou fazer aqui ó, no cantinho, 0,5% é a mesma coisa de 0,5 dividido por 100, certo? Que é 0,005, né? Porque a minha vírgula estava aqui, ó, vai se deslocar 2 casas para a esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, mais 0,005, né? Que seria 5% de quanto? De 1.200, certo? Então, ao final do primeiro mês, a pessoa tinha os 1.200 mais os 0,5% de 1.200. Aí passou para o segundo mês. Aí, no final lá do segundo mês, quanto é que a pessoa tinha?
ela tinha esse valor aqui, certo? Que eu vou aqui dar uma ajeitadinha. Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho 1.200 e 1.200. Então, eu vou colocar aqui 1.200 em evidência. Então, vai ficar 1.200 que multiplica 1 mais 0,005. Certo? Porque quando eu multiplicar aqui novamente, eu tinha que voltar ao meu estado anterior. Então, ó, 1.200 vezes 1, 1.200. 1.200 vezes 0,005, tá aqui a operação. Então, no final do primeiro mês eu tinha isso. No segundo mês, eu vou ter o valor que eu tinha lá no final do primeiro mês, que seria os 1.200 vezes 1 mais 0,005, mais os 5% do valor que eu tinha antes, 0,5% do valor que eu tinha no final do primeiro mês. Então, vai ser 0,005 de quanto? De 1.200 vezes 1 mais 0,005. E aí, novamente, eu tenho aqui coisas repetidas, né? Eu tenho aqui, ó, esse valor e esse aqui, ó, estão nas duas parcelas da minha soma. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar em evidência. Então, eu vou colocar aqui 1.200, 1 mais 0,005, que multiplica agora, ó, quando eu coloquei esse aqui em evidência, então aqui ficou 1 mais. Quando eu coloquei aqui esse em evidência, aqui ficou 0,005. Poxa, professora, são iguais. Pois é, então eu posso fazer isso aqui, ó. 1.200 vezes 1 mais 0,005 elevado ao quadrado, certo? Então, esse aí é o final do segundo mês. Vamos lá para o final do terceiro mês. Ao final do terceiro mês. O quanto é que eu vou ter? Eu vou ter o que eu tinha, né, no final do segundo mês, que seria os 1.200 vezes 1 mais 0,005 ao quadrado, mais o quê? Os 0,5%, ou seja, 0,005 de quanto? Do valor anterior, né? Porque os juros são compostos, então é aplicado ao capital que eu tenho anteriormente, certo? Vai se acumulando. 1 mais 0,005 ao quadrado. E aí, de novo, ó, eu tenho essa parcela aqui, ó, e esse valor, tanto na primeira parcela como na segunda parcela, eles são iguais. E aí eu posso colocar o quê? Em evidência. Então, vai ser 1.200, que multiplica 1 mais 0,005 ao quadrado. Quando eu coloquei em evidência, então aqui ficou 1, e aqui na segunda parcela ficou 0,005. Opa, isso é 1.200 vezes 1 mais 0,005. Agora, ó, tenho aqui uma base, a mesma base, multiplicação de potências de mesma base, repete a base, somos expoentes. Eita, gente, olha o que tem acontecido, ó. Ao final do primeiro mês, o meu capital era esse aqui, ó, com esse expoente 1. Ao final do segundo mês, ó, meu capital está aqui com expoente 2. Ao final do terceiro mês, meu expoente aqui é 3. Então, ao final do quinto mês, quem seria aqui meu capital? Seria 1.200 vezes 1 mais 0,005 elevado a quanto agora? Elevado a 5. Ah, professora, entendi. Então, se eu quisesse a pergunta fosse diferente, fosse ao final do 10º mês. 10º mês. Então, eu teria aqui, ó, 1.200 vezes 1 mais 0,005 elevado a 10. E aí, sucessivamente, tá, gente? Então, isso daqui seria o montante, certo? O montante é o valor inicial que eu tinha, mais os juros que eu recebi por esse valor. Então, o montante seria igual, vamos lá, igual ao capital inicial que eu tinha, que seria aqui os 1.200,
aqui, ó, 1 mais a taxa, certo? Que eu tinha, e aqui elevado a o meu tempo. Só que a gente está estudando, né? A gente quer estudar uma função exponencial. E aí eu vou colocar aqui, ó, que a minha função, agora eu vou escrever assim como sendo uma f de x, certo? Aí eu tenho aqui um valor, certo? Que eu vou chamar aqui um número que eu estou multiplicando, que eu vou chamar ele de b, vezes um número aqui, ó, que seria a minha base, que é a minha base, certo? Que eu vou chamar aqui de a, elevado a um valor aqui que ele está variando, que é a minha incógnita, certo? Que agora eu vou chamar ela de x. Então, é uma função exponencial porque a incógnita ela está no expoente. Então, uma função exponencial é uma função que tem essa cara. E a gente pode, inclusive, olhar para o caso específico do meu BC1. Então, eu tenho que a minha função, eu posso definir aqui uma função f de x igual a elevado a x, certo? Que seria uma função exponencial, por quê? Porque o meu expoente é a minha incógnita, tá bom? E aí, a gente já tem aqui a ideia de por que estudar uma função exponencial. Porque quando a gente está estudando aqui, ó, por exemplo, o montante de um valor aplicado a uma taxa de juros compostas, nada mais é do que estudar uma função exponencial. E aí, bora lá. Eu tinha lá a minha função f de x, que era igual a 1a elevado a x, certo? E aí eu quero saber o seguinte, esse meu x, certo? É um número que pertence aos reais, tá certo? E aí agora eu quero estudar aqui a minha base. Será que a minha base pode assumir qualquer valor? Porque quando eu estou dizendo aqui, ó, que é uma função, eu vou atribuir valores a x para descobrir meus valores de y, que no caso seriam meus valores de a elevado a x. Então, eu tenho aqui um conjunto, que é o conjunto do domínio, que nesse caso aqui são os reais. Então, eu posso ter aqui qualquer valor. Posso ter, por exemplo, 1/2, -1, 2, 0, certo? E aí eu vou ter o meu conjunto lá, que seria o conjunto do contradomínio. E para ser função, todo valor do domínio tem que se ligar a um único valor lá no contradomínio. Não pode sobrar também ninguém aqui no domínio. E aí eu pergunto, será então que meu valor de A ele pode ser qualquer valor? Aí vamos pensar. Eu vou fazer assim, ó. Para A igual a -1, certo? Então, eu teria minha função f de x igual a -1 elevado a x. Aí eu tenho aí, posso atribuir qualquer valor a x para descobrir lá meus valores de y. E aí eu atribuí o valor 2. Então, f de 2 seria -1 elevado a 2, que seria quanto? Seria 1. Então, eu consigo fazer a ligação aqui, ó. Quando x for 2, meu y vai ser quanto? Vai ser 1. Será que eu consigo calcular aqui f de 1/2? Aí vamos lá. Seria -1 elevado a 1/2. E a gente já viu lá nas propriedades de potência que o quê? Que esse expoente racional, certo? Ele está associado a uma raiz quadrada. Então, isso é a mesma coisa de raiz quadrada de -1. Porque lembra lá do nosso macetezinho do Sol, né? O que está na sombra vai para o Sol, o que está no Sol vai para a sombra. Então, um que estava aqui no Sol veio para a sombra e o 2 que estava aqui na sombra veio para o Sol. E aí eu tenho raiz quadrada de -1. Só que isso daqui, ó, é um número que não pertence aos reais. Ou seja, meu -1 não ia se ligar com ninguém, certo? Eu tenho que -1 elevado a 0 é 1. Então, eu ia conseguir aqui, ó, fazer essa ligação.
Eu tenho aqui que o menos 1, quando x for menos 1, o y ia ser menos 1. Eu ia também conseguir fazer essa ligação, certo? Menos 1. Eu só não ia conseguir fazer a ligação, ó, quando eu tenho esse daqui. Então, eu ia ter no domínio, eu ia ter um elemento aqui sobrando. Ou seja, eu não ia conseguir constituir uma função. Lembra lá do vídeo de função que eu vou deixar aí no card para vocês? Que o quê? Que todos os elementos do domínio têm que se ligar a um único elemento lá no contradomínio, certo? Então, eu ia ter aqui um meio que não ia se ligar com ninguém. E aí, o que acontece? Deixaria de ser função. Logo, não é isso que eu quero, eu vou fazer uma restrição para a minha base. Eu vou dizer que meu valor de A, ele não pode ser um valor negativo. Então, A, ele vai ter que ser um valor positivo. Mas será que o meu A, ele pode, sendo um valor positivo, ele poderia ser, por exemplo, 1? Deixa eu organizar aqui para vocês. Vou colocar aqui embaixo. Será que minha função poderia ser aqui, ó, f de x igual a 1 elevado a x? Poderia, mas o que é que eu ia ter? Quando a minha base é 1, independente do meu expoente, a minha resposta vai ser sempre o quê? Vai ser 1. Então, isso daqui seria o quê? Uma função constante, que não é o nosso interesse de estudo aqui, porque a gente já estudou uma função constante, certo? Então, eu nem quero que meu A seja negativo, nem quero que meu A seja 1, certo? Será que o A poderia ser 0? Será que eu poderia ter aqui, ó, f de x igual a 0 elevado a x? Aqui também não. Por quê? Porque se meu x for 0, eu chegaria aqui em algo do tipo 0 elevado a 0, que dá aqui na matemática, a gente diz que isso é uma indeterminação. Então, gente, eu já excluí aí alguns valores da minha base. Eu quero que a minha base A seja um número maior que 0 e eu quero também que a minha base seja um número diferente de 1, certo? Então, essa função f de x igual a elevado a x só é função se a minha base for um número positivo e se meu a ele for aqui diferente de 1. Aí a gente considera que é uma função exponencial, certo? E aí, bora aqui para uma definição bonitinha. Então, chama-se função exponencial qualquer função f dos reais, nos reais asterisco aqui positivo, dada por uma lei da forma f de x igual a elevado a x. E aí você aguenta aqui seu coração que eu vou explicar porque esse contradomínio aqui é desse jeito, certo? Em que A é um número real, mas que A tem que ser maior que 0 e A tem que ser diferente de 1. Aí vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui, ó, como A pode ser qualquer número real, deixa eu escolher aqui uma outra cor para meu lápis. Então, eu vou ter aqui um exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. E aí, eu posso atribuir aqui a x, ó, qualquer valor real, porque o meu domínio são os reais. E o que é que isso vai me gerar? Bem, se meu x for um número positivo, isso aqui vai me gerar, então, vou colocar aqui, ó, para x maior que 0, meu y aqui, ele vai ser maior que 0. Se meu x for um número negativo, para x menor que 0, será que meu y vai ser menor que 0? Vamos testar aqui, ó. Se eu fizer f de menos 1, isso aqui é 2 elevado a menos 1. Lembra esse negativo aqui, ó, até numa aula remota que a gente fez, teve um filósofo que disse o seguinte, quando o negativo aparece no expoente, significa que minha base vira de cabeça para baixo. Então, isso aqui, ó, é 1 meio elevado a 1, que continua sendo um número positivo. Então, meu valor de y continua positivo, certo? Então, x pode assumir qualquer valor. Então, vamos colocar aqui, então, para x igual a 0. Então, se x é igual a 0, e aí eu vou ter o quê? Que a minha base aqui é um número maior que 0 e diferente de 1. Então, o meu y aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, certo?
que é um número maior que zero, certo? Então, porque 2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero aqui vai ser 1. Então, meus valores de y, eles vão ser todos o quê? Eles vão ser todos positivos. E também não vai poder ser zero, porque não existe nenhum valor que eu atribua aqui ao expoente que torne essa potência nula. Certo, gente? Então, por isso que o nosso contradomínio é esse. Beleza? E aí, vamos agora, quando a gente fala em função, a gente pensa logo em gráfico. Certo? Então, vamos colocar aqui um exemplo para a gente analisar como é o gráfico dessa função. Então, tem aí, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Então, o que é que eu faço para traçar o gráfico da minha função? Eu atribuo valores a x para descobrir valores lá em y. E aí, eu vou atribuir valores quaisquer aqui. Eu vou escolher aqui o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para a gente ver o que é que acontece, certo? Então, quando o meu x for menos 2, então eu tenho que y vai ser igual a 2 elevado a menos 2. Esse menos vira minha base de cabeça para baixo. Então, vai ficar aqui, ó, 1 meio elevado a 2, né? Porque agora se tornou positivo. Isso aqui vai ser 1 quarto. Então, quando y for menos 2, quando x for menos 2, o y é o quarto. Quando x for menos 1, eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a menos 1. O negativo faz minha base virar de cabeça para baixo. Então, isso é 1 meio. Quando meu x for 0, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, qualquer número diferente de 0, certo? Y igual, quando meu x for 1, 2 elevado a 1 é o próprio 2. E quando o meu x for 2, eu tenho 2 elevado a 2 igual a quanto? Igual a 4. Primeira coisa que eu vou observar aqui. Percebam que meus valores de x, eles estão aumentando. Então, quando eu aumento aqui meus valores de x, olha o que acontece aqui com meus valores de y. Eles estão no mesmo sentido também, aumentando, certo, gente? Então, eu já sei de antemão que essa função aqui, ela vai ser uma função crescente. Porque à medida que eu aumento os valores de x, eu estou aumentando lá meus valores de y. E aí, vamos tentar aqui traçar o nosso gráfico, certo? Eu vou colocar aqui para vocês. Certo? Deixa eu colocar aqui pertinho. E vamos aí marcar os nossos pontos, tá certo? Não vai ficar muito ok, não, mas vamos lá tentar. Depois eu faço no GeoGebra. Então, eu tenho assim, ó, quando x for menos 2, então eu vou colocar aqui, ó, menos 1. Vou colocar aqui menos 2. Quando x for menos 2, meu y vai ser 1 quarto. Então, eita, se aqui é o 1, aqui é 1 meio, 1 quarto, ó, tá bem aqui, ó, embaixo. E aí, eu vou ter aqui o meu pontinho. Quando x for menos 1, ó, o y é quanto? É 1 meio, tá aqui. Quando x for 0, o y é 1. Aí aqui eu vou colocar o 1, certo? Quando x for 1, y é 2, então tentando manter aqui a mesma distância, certo? Então aqui 2. Vou marcar aqui esse pontinho. E quando x aqui, ó, for 2, então aqui, ó, eu teria meu 4, né? Aqui 3, 4. Leve em consideração que eu tô aqui fazendo a mão livre, tá, galera? Então, ó, tem aqui meu 4. E aí, eu tenho essa curva aqui, ó. Vou agora tentar traçar. Então, ó. E à medida que eu diminuo aqui meu valor de x, ó, o meu valor de y ele vai se aproximando aqui de zero, mas a gente já sabe que ele não vai tocar o zero. E esse aqui é o gráfico da minha função exponencial, tá, gente? Então, é um rascunho, é um rabisco. Então, é uma função crescente. Presta atenção aqui na minha base, certo? E aí, a gente tá vendo que é uma função crescente. Beleza? Aí, eu vou tentar agora fazer com uma base diferente, tá bom? E ver o que é que acontece. Então, eu vou atribuir aqui valores a x para descobrir valores de y.
Vou seguir lá o mesmo padrão, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E aí vou seguir o mesmo padrão e ver o que acontece. Então, y igual, aí vai ficar aqui, ó, 1 meio elevado a menos 2. O menos vira minha base de cabeça para baixo, então vai ficar 2 elevado a 2, que é 4. Y igual, quando x for menos 1, então vai ficar 1 meio elevado a menos 1. O menos vira minha base de cabeça para baixo, então vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Y igual a 1 meio, quando x for 0, 1 meio elevado a 0 é 1. Y igual a 1 meio, quando x for 1, 1 meio elevado a 1 é o próprio 1 meio. E quando y for 2, 1 meio elevado a 2, que vai dar aqui 1 quarto. E aí eu vou tentar colocar isso agora no meu plano cartesiano, certo? Então, novamente, aqui vai ser um rabisco, certo? Que a gente vai fazer. E aí, bora lá. Primeira análise. Eu estou aqui aumentando meus valores de x e olha o que tem acontecido com meus valores de y. Saiu de 4, 2, 1, 1 meio. Eles estão diminuindo. Então, eles estão aqui em sentido contrário. Então, a primeira coisa que eu já sei, ó, se eu aumento o valor de x e o valor de y diminui, eu já sei que essa minha função ela vai ser uma função decrescente. Então, já é isso que eu espero aqui do gráfico da minha função. E aí, eu vou tentando aqui marcar, certo? Para ver aqui o que acontece. Então, tenho aqui menos 1, tenho aqui menos 2. Então, quando x for menos 2, o y vai ser 1, 2, 3, 4. Então, meu y vai ser aqui, ó, 4. Vamos tentar aqui marcar. Eu não tenho nenhuma linhazinha aqui para me ajudar. Então, ó, quando x for menos 1, o y aqui vai ser, ó, 2. Então, aqui, ó, quando x for 0, o y é 1. Então, marquei aqui. Quando x for 1, quem é meu y? É aqui, ó, 1 meio. Então, ó, vou marcar aqui. E quando x for 2, o meu y vai ser aqui 1 quarto, é a metade da metade. Então, vai estar aqui bem pertinho, ó. E aí, o que tem acontecido? Vamos aqui tentar traçar nossa curva, ó. Ela vai, decrescer. E quanto maior for aqui meu valor de x, mais o meu valor de y vai se aproximar do zero, porém não vai tocar, certo? E aí aqui, ó, quando eu andar para a esquerda, ele tá aqui, certo? Vem de lá de longe, lá de infinito. E agora, vamos ver isso no GeoGebra, tá bom, gente? Então, vou ver aqui no GeoGebra como é que isso acontece, né? Porque ninguém merece os desenhos da professora. Então, quando a minha base aqui, ó, é um valor maior que 1, como foi o caso lá que a gente desenhou. Foi o caso lá que a gente desenhou. A gente tem aqui, ó, 2 elevado a x, certo? Então, vê que minha função, ela tá aqui crescendo, ela sempre vai passar aqui pelo 1. E aí, ó, ela... Mas, professora, eu tô vendo aqui que ela tá encostando em 0. Tá não, criança. Você tá vendo isso porque faltou uma coisa chamada zoom. Então, ó, quando você der o zoom aqui, ó, tá vendo que não encostou? Então, vamos afastar mais um pouquinho aqui, ó. Vou mover mais um pouquinho. Professora, aqui tá encostando no 0, eu tô vendo. Tá não, gente. É porque faltou zoom. Ó, tá vendo que não encostou no 0? Então, essa função aí, ela não vai tocar, certo? No eixo X. Então, ela não vai ter raiz. Ah, professora, não tem raiz, então eu não vou precisar fazer aquele negócio, achar raiz da função. Nesse caso aqui não, que a gente já sabe que ela não tem raiz. E a gente também já sabe que se ela for do tipo a elevado a x, ela vai passar aqui, ó, no y pelo ponto 1, certo? E aí, bem, se a minha base ela for um número maior que 1, a gente tem que a nossa função aqui, ela é crescente, ó. Quanto mais eu aumento a base, ó,
mais rapidamente essa função cresce. Vocês já ouviram falar, né? Quando o crescimento é exponencial, porque ele começa assim um crescimento até razoável. Daqui a pouco, pega uma ladeira aí subindo, ó. E olha como fica rápido. Quanto maior for minha base, mais rápida essa função ela vai crescer. E aí eu vou diminuindo aqui, ó, minha base. E aí ela vai aqui se aproximando até da minha bissetriz aqui dos quadrantes ímpares. Então, eu tenho ainda aí uma base maior que 1. Quando minha base for 1, a gente já sabe que é uma função constante. E quando a minha base for menor que 1, vamos lá. Espera aí, gente. Calma. Quando a minha base aqui for um número menor que 1, que eu dei um zoom aqui, não foi? Aí o que vai acontecer? Vou mexer aqui, ó. A minha função ela vai ser decrescente, que foi o caso lá que a gente viu, né? Do f de x igual a 1 meio elevado a x. Então, a minha função ela começa a decrescer. E ela decresce, e aqui também ela não encosta no zero, ela não tem raiz. No eixo y, ela vai passar também aqui pelo ponto 1, porque qualquer número elevado a zero, ele vai ser 1, certo? E se for negativo, a gente já sabe que não existe função, certo? Porque a gente definiu o nosso valor de A, nossa base, como sendo um número maior que 0 e diferente de 1. Então, para valores entre 0 e 1, a minha função ela vai ser decrescente, certo? E passou de 1 para valores maiores que 1, ela vai ser crescente. E aí, quanto maior for minha base, mais rápido essa função ela vai crescer. Professora, mas sempre vai ser assim? Cara, sempre vai passar aí no eixo y, ela vai passar no 1. Se ela for do tipo a elevado a x, sim. Mas se a gente multiplicar ela ou somar por outro valor, eu vou fazer aí um deslocamento, tá, gente? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, mais um fora aí do expoente, o que é que vocês acham que vai acontecer com a minha função? Ó, ela subiu uma unidade, porque eu estou somando um fora aqui da minha potência, certo? Então, isso daqui também pode acontecer. Lembra lá dos estudos que a gente fez também para a função modular, certo? Continua valendo aquela mesma ideia. E aí, eu preparei para vocês também aqui uma surpresinha, que é a corrida da função exponencial. Então, vou abrir aqui para vocês, pegar aqui meus arquivos. Eu tenho aqui a minha função exponencial, certo? E aí, vou parar. Eu tenho 3 funções, que seria f de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a 3 elevado a x e f de x igual a 4 elevado a x. E eu quero ver aí quem cresce mais, certo? E aí, vou soltar aqui minha animação. Então, ó, eles saem praticamente todos iguais, todos passam aqui pelo 1, e o que acontece? Essa minha função aqui, ó, vermelhinha, que é a minha h de x, que é a que tem a base maior, ela vai crescer mais rápido, ó. Ela foi aqui, ó, depois de 1, ela se apressou e passou na frente de tudinho. A minha função g de x, que a base aqui é 3, ó, passou no 1, aí vai ficar em segundo lugar. E a minha função f de x igual a 2 elevado a x, começou basicamente aqui igual, ela estava passando na frente e depois aqui do 1, ó, ela perdeu, né? Porque ela cresce rápido, mas não tão rápido quanto a função g de x igual a 3 elevado a x ou h de x igual a 4 elevado a x. Porque lembra, quanto maior nossa base, mais rápida a nossa função ela vai crescer, certo? E aí agora vamos voltar aqui para nossa aula. Professora, a gente viu um exemplo do nosso dia a dia com dinheiro que a gente pode fazer, né, ter uma função crescente. Mas será que existe alguma situação do nosso dia a dia que essa função exponencial ela seja decrescente, que vai existir essa base que está aí entre 0 e 1? Então, aí eu separei também aqui, certo? Um exemplozinho envolvendo dinheiro também, certo? Então, ó, uma moto foi adquirida por 12 mil. Seu proprietário leu em uma revista especializada
que a cada ano a moto perde 10% do valor que tinha no ano anterior. Supondo que isso aconteça, qual o valor da moto após 4 anos da sua aquisição? Então, gente, lá no primeiro ano, né, a moto foi adquirida por 12 mil, aí no final do primeiro ano ela perdeu o quê? 10% do valor. Então, aí no final do primeiro ano, ela perdeu 10%. Então, quanto é que ela começou a valer? Era os 12 mil menos os 10%, que é 0,1 de quanto? De 12 mil. Isso aqui, ó, gente, é 12 mil. Coloquei aqui em evidência que multiplica 1 menos 0,1, certo? E aí a gente vai fazendo a construção, igual como a gente fez lá para o montante, certo? Do nosso juros compostos, porque aqui é a mesma coisa. Então, eu vou ter aqui que no final do quarto ano, a minha moto vai valer 12 mil vezes 1 menos 0,1 elevado a quanto? Elevado a 4. Isso aqui vai ser igual a 12 mil vezes 1 menos 0,1 é 0,9. 0,9 elevado a 4. Então, veja que aqui, ó, a minha função ela vai ser decrescente. Por quê? Porque minha base aqui está entre 0 e 1. E aí, a gente pode pegar e usar aqui, ó, vou abrir aqui a calculadora para a gente fazer essa continha. Certo? Que aí, usando aqui a calculadora, eu vou colocar só para vocês aqui a resposta. Eu sei que vocês não estão visualizando a calculadora. Então, vai ficar aqui, ó, 0,9 elevado a 4 vai ser igual a 0,6561, 0,6561 e 12 mil vezes isso. Então, agora aqui vou multiplicar aqui, ó, vezes 12 mil, vai ser igual a 7.873,20 centavos, certo? Então, ó, veja que o nosso capital, ele perdeu valor, que é o que acontece, né, gente? Quando a gente compra um carro, que é um passivo, um carro, uma moto, qualquer coisa desse tipo. E aí, pessoal, enfim, terminamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.